irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui hoje. Já são quase 2 anos congregando aqui na PIB-BH. Meu nome é Clemilson, quem não conhece ainda. Eu sou esposo daquela mulher maravilhosa, Keila, pai do Samuel, que está ali atrás também. E é um lugar que Deus nos colocou, e aqui nós estamos muito felizes, muito contentes com o que Deus tem feito em nós e através de nós. Ele tem muito que fazer ainda, vai depender da nossa disposição, né? Mas nós estamos disponíveis para que Ele nos use, para que Ele nos abençoe. Como o Renan mesmo disse, estou no 7º período do seminário, em julho do ano que vem eu formo, se Deus quiser, e eu recebi um apoio irrestrito, né, do pastor Juan, do pastor Renan, de toda a equipe ministerial. Me receberam assim com muita alegria, com muito contentamento. Eu lembro que quando a gente visitou pela primeira vez, a Keila, a esposa, falou o seguinte: olha, o meu sonho, mas ela falou isso só depois. No início ela pensou: o meu sonho é que nossa família, eu, meu filho e meu esposo, vestíssemos aquele coletinho azul, né? E dentro de poucos meses, né, a gente estava vestindo aquele. E o mais importante de tudo, nós recebemos um lugar para crescer, um lugar para desenvolver. O nosso filho ganhou novos amigos, ele ganhou também mais uma família, nós ganhamos uma família. E como é bom ter uma igreja para pertencer. Então, meus irmãos, a primeira palavra que eu gostaria de falar para vocês: se alegrem em Deus pela casa que você tem. A casa de Deus, o lugar que o Senhor te plantou, é aqui que você vai florescer para a glória e para a honra dEle. Amém? E vista o coletinho azul, tá bom? Ou amarelo. Agora nós temos o amarelo também, é para quem tem verde também, né? Isso. Nós temos o amarelinho, que é o das crianças, o Kids. Se você tem facilidade para trabalhar com crianças, Jéssica, essa moça aqui é a líder do Ministério de Crianças, que é uma bênção nesse lugar. Eu sou suspeito para falar, porque eu trabalho lá. Eu trabalho com os juniores, junto com a minha esposa, Tatiana, Darlan, uma bênção. E eu já vou contar aqui uma bênção para vocês, de primeira mão. 5 juniores hoje demonstraram interesse em se batizar. Glória a Deus. Nós ainda vamos conversar com os pais, nós ainda vamos discutir, mas o que eu quero dizer com isso? É que a palavra de Deus aqui nesse lugar, ela é falada, ela é real, ela é transformadora, e não é só para adulto. Aqui nós valorizamos a nova geração, nós temos aqui um pastor de nova geração. O meu filho tem um pastor só para ele, e os adolescentes aqui têm pastor que apacenta o coração deles. E essa palavra hoje é uma palavra mais pastoral. Nós vamos ouvir um pouco do que Paulo vai dizer para nós em Colossenses 3. Eu gostaria que vocês já abrissem as suas Bíblias em Colossenses 3, porque Paulo vai falar algo muito interessante a nós. O Senhor Jesus, Ele é o dono da nossa vida. Todos que já encontraram, diga amém. Quem não encontrou, fala espera aí. Já encontraram? Eu vou ler na versão Almeida e atualizada, mas vocês podem seguir aí nas Bíblias que vocês têm. Colossenses 3, de 1 a 17. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Versículo 5: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nela.
Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E não pode haver grego nem judeus, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, e caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor o perdoou, assim também perdoai vós. E acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus e Pai. Amém. Nós vamos orar, falar com o nosso Deus, para que Ele nos abençoe nesse momento. Senhor, nós te glorificamos, te agradecemos por tudo que já aconteceu até aqui nesse culto. E agora, Senhor, nós estamos abrindo a santa e bendita palavra de Deus. Que ela, Pai, nos instrua, nos corrija e nos ajude, ó Pai, a entender a vontade do Senhor para a nossa vida. No nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Então, irmãos, essa é uma palavra pastoral de Paulo. Paulo escreve à igreja de Colossenses, a igreja de Colossos, né? Para quem não sabe, a igreja de Colossos ficava muito perto daquelas igrejas lá de Apocalipse 3, as 7 igrejas a qual o Senhor Jesus mandou aquelas cartas para eles. Especialmente ficava muito perto de Laodiceia e também de uma outra cidade muito importante chamada Hierápolis, né? Colossos era uma cidade relativamente rica, mas acabou perdendo relevância depois que Laodiceia virou, Hierápolis, aliás, virou uma sede da ordem lá do governo romano naquela época. E no ano 60 aproximadamente depois de Cristo, houve um terremoto e aquela cidade foi destruída e não se ouve mais aquela cidade, apenas ruínas. E Paulo, naquela ocasião, escreveu à igreja de Deus que estava ali, que foi plantada recentemente. E aquela igreja estava passando por uma situação muito difícil. O que se passava lá era uma situação de heresias em que estava se adentrando aquela igreja. E na época, uma corrente filosófica que existia chamava-se gnosticismo. E esse gnosticismo era algo assim, uma doutrina filosófica misturada com doutrinas religiosas, sincréticas, era uma baita de uma mistura. Mas a filosofia era algo mais latente, tanto é que o gnosticismo, a palavra gnosis vem dessa palavra, né? O gnosticismo vem dessa palavra. Então era uma corrente filosófica, e essa corrente, ela tinha um dualismo. Ela falava o seguinte: o espírito é bom e a matéria é má. Então logo Jesus, ele não poderia ser divino, ele não podia ser Deus. Por quê? Se ele veio em carne e a matéria é má, então logo ele não é Deus. Ele pode ser até um Deus minúsculo, né? Um Deus junto com outros deuses aí desse mundo, mas ele não é o Deus de Israel, ele não é o Deus criador, ele não é o Deus verdadeiro. Então essa doutrina estava entrando dentro da igreja de Colossos. Então Paulo entrou de forma pastoral, escreveu aquela carta para ser escrita tanto para a igreja dos Colossenses, quanto também para a igreja de Laodiceia.
porque muitas cartas eram circulares, né? Elas passavam em várias igrejas, né? E aí nós podemos pensar, hoje também não é assim. Em nossas igrejas locais, em muitas ocasiões também, doutrinas sincréticas, doutrinas de homens, acabam entrando e fazem um estrago naquelas igrejas. Por exemplo, a doutrina, a teologia da prosperidade, em que eu quero o céu aqui agora, eu quero prosperidade, eu quero dinheiro, eu quero bens. Não, é errado, eu quero Cristo. Se Ele quiser me dar riqueza, amém, Ele vai me dar riqueza, mas é tudo para a própria glória e para a honra dEle. E outras doutrinas também que acabam aparecendo, a hipergraça, né? Quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus vai abundar sobre a minha vida e mais eu vou ser perdoado. São doutrinas de demônios que vêm sobre igrejas locais e vêm destruir igrejas. Se nós formos lá na Europa hoje, várias e várias igrejas já se acabaram. Hoje são bares, restaurantes, mesquitas e outros locais de entretenimento. E é assim que as doutrinas vão entrando, e se nós não tivermos pessoas como o apóstolo Paulo foi para a igreja de Colossenses, se nós não estivermos com pessoas assim hoje, a nossa igreja também acaba sendo alvejada por tipos de heresias como essa. E nós louvamos a Deus, agradecemos a Deus, que todos os pastores que passaram aqui até hoje têm compromisso com a palavra de Deus. E nós, irmãos, isso é de um valor inestimável. Se você não ainda consegue valorizar isso aqui na igreja, passe a valorizar, porque a palavra que é falada aqui é uma palavra responsável, é uma palavra em que nós podemos conferir para ver se aquilo que está sendo falado é de verdade, e com certeza não há heresias. E ainda que estiver, eu sei que todos os pastores estão disponíveis para poder esclarecer dúvida, discutir alguma coisa que não foi bem entendida e reparar possíveis erros. Nós precisamos ter a humildade, nós não sabemos tudo, pastores não sabem tudo, quem sabe tudo é a palavra de Deus, quem sabe tudo é o Espírito Santo de Deus, é Ele quem revela a nós a verdade da palavra de Deus, né? Então nós estamos vendo aqui, o primeiro versículo ele fala: portanto vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, então buscai as coisas do alto. Ele está aqui dizendo o seguinte: olha, para vocês que estão aí começando a pensar nessa doutrina da não encarnação de Cristo, olha, além dele ter morrido, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, então logo vocês que aceitaram o sacrifício dele na cruz do Calvário, vocês foram ressuscitados com ele, né? Juntamente com Cristo. E aí, vocês precisam o quê? Buscar as coisas do alto. E qual que é o alto? Onde Cristo vive à direita de Deus. Então, irmãos, esse apóstolo foi muito importante para nós hoje. Ele tem 13 cartas escritas. Existe uma outra que muitas pessoas atribuem a ele, que é a carta aos Hebreus, mas nós não podemos afirmar, em que os escritos revelatórios dele, através do Espírito Santo, são um grande bálsamo para a igreja, já naquela época, e para a igreja de hoje. Eu costumo dizer, também parafraseando alguns outros pastores, que falam o seguinte: a Escritura, a gente precisa entendê-la fazendo sentido para quem ela foi escrita originalmente, e para nós depois aplicarmos à nossa própria realidade o que ela significa para todos nós. Então, nós estamos vendo aqui, fomos ressuscitados com Cristo. Então, uma vez que nós fomos ressuscitados, nós precisamos pensar nas coisas do alto, pensarmos nas coisas de Deus, irmãos. Quantas vezes nós vivemos a nossa vida pensando só nas coisas terrenas, e olha que são coisas lícitas, são coisas corretas. Às vezes eu dou mais ênfase ao trabalho que eu faço, mais ênfase ao meu sustento, mais ênfase à minha faculdade, ao estudo que eu estou fazendo, do que à própria Bíblia, do que à própria revelação da palavra de Deus. Então eu preciso viver aqui nessa terra como ser humano, como um cidadão do mundo, mas
pensando que eu tenho uma dupla nacionalidade, eu também sou um cidadão do céu. Então eu preciso viver aqui, viver o meu trabalho, viver a minha vida cotidiana, sendo um cidadão do céu. Se eu vou fazer um trabalho para o meu patrão, eu preciso fazer um trabalho de excelência, eu preciso fazer o melhor que eu puder, porque aquilo vai revelar quem eu sou, quem é meu Pai, vai revelar a pessoa de Cristo às pessoas. Então ele chama essa atenção, pensai nas coisas buscai as coisas do alto. No versículo 1 ele usa essa palavra, buscar as coisas do alto. E no versículo 2 ele fala, pensai nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. E aí isso me deu um certo nó na minha cabeça, viu, Jéssica? Por quê? O pastor Juan sempre fala aqui, e eu concordo plenamente, que padrão de pensamento molda o comportamento, né? Só que aqui ele inverteu, eu achei muito interessante. Ele fala para buscar as coisas do alto, depois ele fala para pensar nas coisas do alto. Aí eu comecei a pensar o seguinte, olha, a via normal eu gero um padrão de pensamento, eu ajo conforme aquele padrão de pensamento, mas às vezes nós não conseguimos gerar uma disposição mental que me leve a praticar determinadas coisas. O que eu preciso fazer? Pela fé, começar a fazer. É o que ele diz, busque, e aí pense. Olha que interessante, eu estou buscando, e aí aquilo vai gerar em mim uma disposição mental que vai me fazer buscar novamente. E aí eu vou ter um círculo virtuoso, não um círculo vicioso. O círculo virtuoso é o positivo, em que eu vou praticar aquilo que eu comecei, mesmo sem vontade de começar. Por exemplo, muitas pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia todos os dias. Então, a dificuldade é real. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso começar. Eu vou começar por um versículo, eu vou começar por um capítulo, e aí aquilo vai gerar em meu coração uma necessidade de continuar me alimentando da palavra de Deus. Aí vai transformar-se em um padrão de atitudes em mim. Então eu achei muito interessante essa questão, porque nós precisamos iniciar a busca a Deus. Somos salvos? Precisamos buscar a Deus, e buscar a Deus todos os dias da nossa vida, porque nós morremos. Versículo 3 fala, porque morrestes, e a vossa vida está oculta em Cristo, oculta juntamente com Cristo em Deus, né? Então, a nossa vida está escondida em Cristo. Existe uma música, eu não sei se é no Cantor Cristão, que fala que escondida a nossa vida está em Cristo Jesus. Então, quando o diabo olha para nós, ele vê Jesus em nossa vida. Quando o Senhor Deus, através da sua justiça, olha para nós, ele vê o Senhor Jesus em nós. Por quê? Ele é a nossa vida, ele habita em nós, né? Então nós precisamos buscar ao Senhor, entendendo que Ele é a nossa vida está oculta em Cristo. E o versículo 4 fala, quando Cristo, né, que é a nossa vida, se manifestar, então também seremos manifestados com Ele em glória. Então Cristo é a nossa vida, e Ele vai se manifestar. E eu pensei muito nessa palavra, quando Cristo se manifestar. Irmãos, existem muitas igrejas e muitas denominações hoje que não falam sobre a manifestação de Cristo. É a razão da nossa esperança, é a manifestação de Cristo, é a segunda vinda de Cristo. Ele é a nossa vida e Ele vai se manifestar. Quando? Eu não sei, mas é breve, Ele vai se manifestar. E quando Ele se manifestar, os salvos serão manifestados com Ele, amém? E aí eu pergunto para você, você será manifestado também com Ele em glória? Amém, que assim seja. Mas, se você ainda não tem essa certeza de que quando Jesus voltar, você não será manifestado com Ele, você não subirá com Ele, hoje é o dia que você precisa
refletir sobre isso e tomar uma decisão na sua vida. A decisão de estar ao lado de Cristo, porque todo olho verá, como um relâmpago que dista do Oriente até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Vocês sabiam, pasmem, que existem denominações que é quase que proibido falar sobre a vinda de Cristo? Não se fala sobre isso, é quase um pecado. E falar também sobre o pecado, daqui a pouco nós vamos entrar nisso. Irmãos, nós precisamos mudar essa realidade. E essa realidade só muda a começar em quem? Em mim e em você. Nós precisamos viver uma vida como se Cristo não voltasse amanhã, mas voltasse hoje. Ele vai se manifestar, e é de forma instantânea, nós não sabemos como, né? Nós que temos o selo do Espírito Santo, nós nos manifestaremos com Ele. A questão do texto não é se Cristo volta, mas é quando Ele volta. Nós vemos os sinais, nós estamos vendo sinais todos os dias, no ar, no mar, na terra, no coração das pessoas, o amor se esfriando, guerras, rumores de guerras e sinais terríveis. Para se ter uma ideia dos sinais, no mês passado, eu não vou falar daqui dos maiores, não, vou falar de alguns. No mês passado, de novembro, só na Islândia nós tivemos 900 terremotos num só dia. Mateus 24 fala de vários sinais que aconteceriam pestes, terremotos, guerras e rumores de guerras. E ao longo das eras, nós vamos ver a cada ano, a cada década, ou a cada centena de anos que passa, os sinais só vão aumentando a magnitude e reduzindo o tempo. Então, nós estamos vendo, aliás, foi ontem, né, que lá naquele país lá, alguém viu o jornal, eu até anotei aqui, como é que chama aquele país, que teve também um risco de tsunami, ontem, um terremoto com risco de tsunami, daqui a pouco eu lembro. Guerras, há 3 anos praticamente, nós estamos vendo uma guerra, 2 anos e pouco, né, uma guerra acontecendo, nem terminou uma, já começou a outra, e olha que tem mais 2 para começar, que é a China com Taiwan, e aqui do nosso lado, Venezuela com Guiana. Vocês sabiam que já tem exército brasileiro indo para a nossa fronteira para uma possível intervenção militar naqueles 2 países? Guerras, rumores de guerras, está aqui agora do nosso lado. Se o Brasil tiver que entrar nessa guerra, nós vamos ter que entrar. Nós não sabemos, os Estados Unidos já mandou hospital de campanha, né, para lá, para Guiana, né, para proteger aquele país. Guerras, os sinais estão aí, né? E eu gosto muito de uma palavra do pastor Hernandes, que fala que a vinda de Cristo será pessoal, será visível, será audível, inesperada, repentina, gloriosa. A vinda de Cristo será gloriosa para os salvos, amém, irmãos? Mas para aqueles que se perdem, será um tempo de muito sofrimento, será um tempo de muita tristeza. Então não seja você aquele que não sentirá esse momento de grande alegria. Então, o que se chama a atenção aqui é para que nós busquemos e pensemos nas coisas do alto. E aí, continuando, lá no versículo 5 e 6, ele fala o seguinte: façam morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Importantíssimo isso que Paulo fala: façam morrer a vossa natureza terrena. É morrer mesmo, é mortificar a carne, é rejeitar com todas as nossas forças aquilo que nos afasta de Deus, porque o Senhor Jesus nos regenerou, Ele nos deu uma nova vida, Ele nos transformou completamente. Então, aquele velho homem, ele precisa ser abandonado. Mas é fácil? Não, não é fácil, mas é um exercício que a gente faz na força de quem? Do Espírito Santo. Mas ele não faz, eu achei interessante essa palavra de morrer mesmo, é que é algo assim muito forte. Quando a gente fala de morte,
morrer a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza da carne, né? E ele cita algumas coisas, alguns pecados, que muitas vezes até nós que já fomos regenerados acabamos cometendo, que é a prostituição, por exemplo, né? Até com o pensamento nós prostituímos, né? A impureza, que é a concupiscência dos olhos. Irmãos, é de estarrecer o que as pessoas, os jovens, eu não vou citar não, porque são todos, os idosos todos, com o celular, o que estão vendo, o que estão acompanhando pela internet, é estarrecedor. De vez em quando eu também trabalho com aplicativo, né, para fazer algumas idas e vindas, né? Então essa semana eu recebi 2 moças no carro, que eu tive vergonha das coisas que eu ouvi, vergonha mesmo, eu me senti envergonhado. E ali eu estou falando de pessoas que não são convertidas, mas às vezes causa vergonha também entre pessoas cristãs, entre pessoas convertidas, que conhecem a palavra, mas mesmo assim continuam compactuando com o pecado, compactuando com aquilo que não agrada a Deus. Então, jovem, homem, mulher, e não é só homem não, tá? Existem pesquisas que falam que as mulheres hoje estão praticamente no mesmo nível de igualdade das concupiscências dos olhos, que antigamente eram os homens, né? Os homens que viam coisas que não deviam. Hoje as mulheres também estão vendo, e está no mesmo pé de igualdade. Os divórcios entre cristãos e não cristãos estão no mesmo pé de igualdade. Então, façam morrer a vossa natureza terrena. Por quê? Quando o meu casamento acaba por um pecado, e eu me caso de novo, se eu não me converto daquela situação, eu vou levar para o meu novo casamento. Então, não é uma solução, a solução é fazer morrer a natureza terrena. Ele fala de paixão lasciva, é uma sensualidade exagerada, luxúria, uma falta de pudor. Irmãos, nós vivemos hoje uma falta de pudor que é uma coisa absurda. Hoje, coisas que são inimagináveis já existem, são situações que nem vale a pena ser citadas. Desejo maligno, o que é desejo maligno? É tudo aquilo que é o seu próprio desejo e não é o desejo de Deus para a sua vida. Você abre mão daquilo que Deus quer e você fala, não, o que eu desejo é o que é bom para a minha vida, então eu não quero saber de Deus. A avareza, que é a idolatria, um apego excessivo ao financeiro. Irmãos, quantas vezes nós estamos amando tanto dinheiro? Eu vejo pessoas usando de forma equivocada aquele texto, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz dos males, não, é o amor, é o apego, é quando ele se torna um Deus na nossa vida, ele é a raiz de todos os males. Então nós precisamos pensar, se o dinheiro ele é uma bênção na minha vida para eu abençoar outras pessoas, abençoar o reino de Deus, ou se ele é um Deus, porque aí é uma idolatria e aí é um pecado. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, 27, ele diz, eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quando Paulo fala que ele esmurrava o corpo dele, não é literal e não é autoflagelo, não é isso, é uma renúncia completa e restrita àquilo que o próprio coração dele queria. Para ele buscar a Deus, estar perto de Deus, ele esmurrava o seu corpo, ele renunciava de forma irrestrita. Por quê? Nós precisamos viver em novidade de vida. Antes de Cristo, quem eu era? Depois de Cristo, quem eu sou? Vai ser mais ou menos o que o salmista Davi disse no Salmo 40. Ele me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo. Ele pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Então, o que o Senhor Jesus fez por nós, o antes de Cristo, eu estava num lago horrível de lodo, de barro, de pecado. Quando Ele me limpa, eu sou completamente limpo pelo sangue de Jesus. Então eu não posso mais voltar para aquele lago, para aquele charco de lodo em que eu estava. Então,
aquele ser rastejante, aquele bichinho que era rastejante, entrou num casulo e virou uma borboleta, ele jamais vai voltar a ser um bichinho de novo, né? Uma minhoca, uma lagartinha. Ele é uma borboleta agora, ele é colorido, ele voa. Então, nós já mudamos, agora é depois de Cristo. O que Paulo está querendo nos dizer é: viva viva como um filho de Deus, de forma que exalte a Deus. E o versículo 8 e 9 também fala o seguinte: agora vocês devem despojar de tudo isso, a ira, a indignação, a maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintam aos outros, e etc. Então, ele fala o seguinte: despojai-vos dessas coisas. Quando ele fala despojai, ele está falando o seguinte: é como se tirasse a roupa e ficasse completamente nu. Então, tire aquilo do seu coração que não glorifica a Deus, né? Hoje é um culto de ceia, né? Todo primeiro domingo do mês aqui é realizado a ceia, um memorial da ceia do Senhor. E é o momento em que nós precisamos fazer uma autoanálise. Como está a minha vida? Será que eu já me despi dessas coisas do passado, que já não devia mais habitar na minha vida? Ou será que eu já estou vivendo em novidade de vida? É romper, é rasgar com o velho homem e se revestir do novo homem, né? E realmente tirar do nosso coração a ira, né? A maldade, a indignação, a maledicência, a linguagem obscena do falar, né? 1 Tessalonicenses 5:23 fala que tudo aquilo que for honesto, reto, puro, de boa fama, seja isso que ocupa o vosso pensamento, né? Então, se nós temos uma dificuldade em romper com a ira, às vezes a gente ira, mas a gente não pode pecar, a gente não pode dar lugar ao diabo. Então nós precisamos realmente entregar as nossas dificuldades nas mãos do Senhor, para que Ele transforma o nosso coração. E no 10, versículo 10, ele fala assim: vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, o novo homem, quando eu me revisto do novo homem, quando eu revisto daquilo que a palavra de Deus me orienta a me revestir, com certeza o meu testemunho, a minha vida vai transmitir verdades insondáveis da palavra de Deus às outras pessoas. A pergunta que se faz é: como eu estou vivendo? Eu preciso fazer essa pergunta todos os dias para mim. Como eu estou vivendo? Será que a forma com que eu lido com a minha esposa reflete o caráter de Cristo? Será que a forma com que eu lido com meu filho reflete Cristo? Os meus amigos e aqueles que me perseguem? Aí é mais difícil ainda, né? Eu preciso viver especialmente com as pessoas diferentes de mim, de forma com que eu reflita uma nova criatura, um novo homem. 2 Coríntios 5,17 fala que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E o versículo 11 fala que Jesus é tudo em todos. Ele é tudo para nós, irmãos. Nós precisamos viver para Ele, viver a vida dEle, buscar ser igual a Ele. As músicas que foram escolhidas, parabéns, viu, pastor? Exaltam o nome de Cristo. O meu sogro, ele sempre fica inquieto quando ele ouve uma mensagem e não fala-se o nome de Cristo, fala-se de um tanto de coisa, mas não fala o nome de Cristo. Mas é tão agradável quando nós ouvimos músicas, palavras que exaltam. E o livro de Colossenses, a carta aos Colossenses, ela exalta Cristo, ela exalta a suficiência de Cristo, ela exalta o atributo da divindade de Cristo. Ele é divino, Ele é Deus, Ele é completamente Deus, né? Quando Ele esteve aqui na terra, vestindo essa pele humana aqui, Ele não deixou de ser Deus, era 100% Deus e 100% homem. Ele desvestiu da sua glória para estar como nós, vivendo aqui nessa terra.
Só que o interessante dessa palavra é que Paulo não fala apenas aquilo que a gente deve deixar de fazer, mas ele também fala daquilo que a gente precisa desenvolver. Continuando lá no versículo 12, ele fala: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Então ele já está dando aqui para a gente as indicações de como a gente deve viver. Além de abandonar tudo aquilo que nós devemos abandonar, nós precisamos viver em novidade de vida. E ele começa, como eleitos de Deus, santos e amados. Santos e amados. Nós somos amados por Deus. Nós somos muito amados por Ele. E por ser amado por Ele, nós precisamos amá-lo. E amá-lo com o próprio amor que Ele coloca em nosso coração. E nós precisamos agir com ternos afetos de misericórdia. Quando eu parei nessa palavra, eu fiquei refletindo por muito tempo. Quantas vezes eu quero misericórdia para mim e justiça para o outro? Na maioria das vezes, a gente sempre exige justiça. Quando você vê alguma coisa errada na TV, você clama por justiça. Justiça, não está errado. Só que você tem que ter também, clamar por misericórdia por aquelas pessoas. Elas estão em pecado porque ainda não foram salvas por Cristo. A justiça, ela precisa acontecer, mas a misericórdia também precisa acontecer. É por isso que o Senhor fala para nós amarmos a quem nos persegue. Eu preciso exercer misericórdia, ternos afetos de misericórdia. Isso é fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23 fala que o fruto do Espírito, como eu disse, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, domínio próprio. Contra isso não tem lei. Você pode praticar em abundância com ternos afetos de misericórdia. Ele continua com bondade. Irmãos, nós precisamos desenvolver esse atributo em nós. Precisamos ser pessoas do bem, precisamos ser pessoas boas, coração bom. Tem muita gente que fala assim, fulano tem um coração muito ruim, mas de fato tem pessoas que têm muita dificuldade de ser empático com o outro, mas nós precisamos desenvolver a bondade, desenvolver a misericórdia. Eu preciso desenvolver o que? A humildade. Eu preciso reconhecer o outro superior a mim mesmo. Isso é ser humilde. Não é questão de roupas que eu visto, não é nada disso. É de uma disposição de vida. É eu oferecer ajuda para aquele que está precisando. É eu reconhecer a pequenez da minha vida e reconhecer que o Senhor é grande, que as pessoas são importantes. Isso é humildade. E ele continua também, mansidão. Humildade, temer a Deus, ser doutrinável, ser ensinável, ter um coração ensinável. Irmãos, quantas pessoas a gente vai dar um conselho e a pessoa tem uma dificuldade imensa de receber um conselho, e nós não estamos ali dando um sermão ou fazendo algo que vai incomodar o coração, não, a gente está querendo ajudar a desenvolver na pessoa um coração transformado, mas a pessoa não tem humildade, não tem mansidão. Então acha que a gente está buscando alguma coisa que vai trazer sofrimento para ela. Longanimidade é outro atributo que nós precisamos desenvolver diariamente. O que é a longanimidade? É uma paciência prolongada, mas eu lembro quando eu trabalhei numa empresa, uma pessoa estava me treinando e ele me ensinou uma vez, e aí eu tive uma dúvida, aí ele me ensinou a segunda vez, aí eu tive uma dúvida uma terceira vez, ele falou, não vou te ensinar mais. Terceira vez que você está vindo aqui com a mesma dúvida, não vou te ensinar mais. E de fato ele não ensinou, eu tive que buscar o conhecimento por conta própria. Então, eu preciso exercer longanimidade. Se eu tiver que ensinar 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes, eu preciso ensinar, eu preciso ter paciência. Jéssica, quantas vezes você precisa chamar a criança a ter um coração ensinável? Muitas. É uma forma de você falar várias vezes até aquilo tornar algo entendível para a criança.
E assim nós temos que agir com as nossas pessoas da nossa casa, por exemplo. Irmãos, eu tenho uma dificuldade imensa, imensa, quando eu vejo um marido destratar a esposa, ou a esposa destratar o marido, ou vice-versa, filho destratar o pai, etc. Não tem paciência de ouvir. As pessoas estão tentando dar uma ideia, falar uma coisa, a outra já está autocompletando, já está inferindo naquilo que ela está querendo falar. Não, nós precisamos ter longanimidade, precisamos ter paciência, uma paciência mais prolongada. Se aquilo está te incomodando demais, peça a Deus para que te dê um novo coração, para que transforme o seu coração. E o versículo 13 nos fala algo também maravilhoso: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Da forma com que o Senhor os perdoou, também vós perdoai os outros. Então ele está falando o seguinte: suporte uns aos outros. Tem pessoas que acham que essa palavra é para você tolerar, né? Tolere aos outros. Não, seja suporte. Se a pessoa tem uma dificuldade, seja uma plataforma para ela, seja uma pessoa que vai potencializar aquela pessoa, entendeu? Suporte, ajude, pegue, seja como um arco, né, o Renan? Pegue e lance, estique a pessoa, envie a pessoa. Então, suporte. Nós como igreja precisamos desenvolver isso. Nós precisamos ser plataforma uns para os outros. Precisamos ser pessoas que olhem, veem as dificuldades do outro e seja aquele que vai o quê? Complementar aquilo que está faltando. As lacunas que o Samuel tem, eu preciso chegar: Samuel, vou te ajudar a fechar essa lacuna, eu vou te ajudar, eu tenho facilidade naquilo que você não tem, eu estou suportando a ele. O pastor Juan, ele pode errar, então pastor Juan, o seu entendimento a respeito disso é diferente, vamos sentar, vamos discutir, e ele, se ele entender que aquilo de fato é correto, ele vai mudar. Pastor Renan, mesma coisa. Então precisamos ser suporte. Críticas, tem aos montes. Tem muita gente criticando um tanto de coisa, mas nós precisamos o quê? Deixar de criticar e fazer, e agir, né? Então, passar a ser parte daquilo que está sendo feito, né? Precisamos adotar pessoas, amparar pessoas, oferecer ajuda. Quantas pessoas estão passando algumas dificuldades que eu tiro de letra, mas a pessoa não sabe, ela tem dificuldade de agir. Às vezes ela tem um problema que para mim é algo assim tão corriqueiro, que eu já resolvi tantas vezes, mas para ele não é. Então eu preciso o quê? Ajudá-lo. Irmão, estou aqui. Eu lembro uma vez que eu virei para um jovem e falei assim: olha, eu estou aqui para te ajudar. Aquela palavra foi tão impactante na vida dele, que ele começou a chorar, porque ele precisava só daquela palavra, ele precisava só de alguém para poder segurar a mão dele. E hoje ele está servindo a Deus, hoje ele está fazendo a vontade de Deus, hoje ele já tem muito mais maturidade. Então preciso ser um suporte. E aí ele continua falando, né, que nós precisamos nos perdoar. Irmãos, eu disse que era uma palavra pastoral, de Paulo ao nosso coração. Nós estamos tendo muita dificuldade de perdoar as pessoas. Por mais que a gente fala que a gente perdoa, muitas vezes o nosso olhar não revela a verdade do nosso coração. Tem uma música que eu gosto muito que fala que perdoar é muito mais que estender a mão e dizer: eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também, e o difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoa, é fácil perceber, porque o coração é cúmplice do olhar. Se você não consegue olhar nos olhos daquela pessoa, é porque você não perdoou. E perdoar uma pessoa que nos pediu perdão, que reconheceu a situação, é muito fácil, é mais fácil, não é muito fácil, é mais fácil. Agora, perdoar aquela pessoa que não quer reconhecer o pecado dela contra nós, é o nosso maior desafio. É aí que a gente precisa desenvolver mais. Eu lembro minha mãe, muitas vezes, eu era pequeno, adolescente, eu vi ela fazer isso muitas vezes.
A pessoa cometeu delitos contra ela, mas ela não suportava ver a pessoa não falando com ela e também não reconhecendo aquele pecado que a pessoa cometeu. Mas ela fazia uma coisa que eu não entendia na época: ela saía de casa, ela ia até a casa da pessoa, batia na porta, falando: eu preciso falar com você. Pois não, olha, nós estamos de mal e você fez isso comigo, eu estou muito triste por isso, mas eu estou aqui para te oferecer perdão. E se você tem algo contra mim, me perdoe também, mas eu estou aqui de forma liberal, estou te perdoando. Mesmo se você não reconhecer que você pecou contra mim, eu estou te perdoando. Perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha uma queixa contra o outro. Você já fez isso? Você já foi até outra pessoa para oferecer perdão? Gente, eu falo muito sobre o cantor Sérgio Lopes, que eu gosto muito desde a minha juventude, e ele fala também ele tem uma outra música também, eu peguei uma parte dela que fala: olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Se Jesus esperasse que nós nos arrependêssemos do nosso pecado, para Ele morrer em nosso lugar, jamais isso aconteceria, porque nós não iríamos nos arrepender, mas Ele de forma liberal, se deu por nós. É assim que nós precisamos agir, nós precisamos buscar para oferecer o perdão, e aí só vamos conseguir praticar isso, se a gente cumprir o que está escrito no versículo 14, acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Irmãos, isso precisa ser feito em amor, não pode ser feito da boca para fora. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios 13, que se eu fizer sem amor, é como um símbolo que retine, é como um sino que só faz barulho, não vai acontecer nada, não vai causar transformação. Eu preciso realmente agir de forma verdadeira, mas eu não estou conseguindo. O que eu tenho que fazer? Orar ao Senhor para que Ele me dê uma disposição mental e de coração aprovável para que eu faça aquilo que eu tenho que fazer. E o versículo 15, que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Quando você começar a viver isso que está escrito aqui nessa palavra, a paz de Cristo que já habita em seu coração, porque a paz de Cristo veio sobre o nosso coração quando nós levantamos a nossa mão e entregamos completamente a nossa vida ao Senhor. A gente já recebeu a paz de Cristo, o selo do Espírito Santo já está em nós, e jamais nós vamos perder esse selo. Mas essa paz, que é tão sobrenatural, que é tão incomensurável, ela vai trabalhar em meu coração de forma tão incrível, que Ele vai falar o seguinte: a paz de Cristo seja o árbitro. O que é o árbitro? Um árbitro de futebol não é aquele que julga se aquela postura foi certa ou errada. Então, a paz de Cristo vai julgar as intenções do meu coração, vai julgar aquilo que eu preciso fazer e aquilo que eu preciso deixar de fazer. E aí eu preciso ser agradecido, porque quando Ele revelar a vontade de Deus em mim, mesmo que em princípio eu não concorde com aquilo, aquela paz vai transformar o meu coração de tal forma que eu vou ser agradecido por agir da forma com que o Senhor tem me ordenado, né? E a paz de Cristo seja o árbitro. Eu gosto muito, é um dos versículos que eu mais gosto, quando eu vou usar muito em aconselhamento, decisões. Você precisa tomar decisões, mas você não sabe se você vai para a esquerda ou se você vai para a direita. A paz de Cristo é o árbitro, ela vai te ajudar a julgar a intenção do seu coração, a decisão do seu coração. É por isso que, se você colocar no Google lá, como tomar decisões, tem lá no mínimo umas 3 milhões de respostas, mas a resposta mais simples de toda essa aqui, a paz de Cristo seja o árbitro. Ela vai julgar e você ainda vai ficar satisfeito, você ainda vai ficar agradecido. E continuando o versículo 16,
habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E eu acho que agora, irmãos, aqui está praticamente o ápice da palavra de Paulo, e é algo que a gente mais está deixando a desejar. A palavra de Cristo habite ricamente em seu coração. Mas vamos dissecar o que quer dizer isso. Habitação, o seu coração é a habitação do Espírito Santo. Só que ele está falando o seguinte: o seu coração vai ser uma habitação para a palavra de Cristo. É como se fosse um hóspede. A palavra de Cristo vai ser um hóspede dentro do seu coração, mas não um hóspede que vem e vai, ela vai ficar ali o tempo todo. E aí ele fala assim, habite no seu coração, mas ricamente. Aí dá uma ideia de algo ainda superlativo. Eu não só vou ler a palavra de Deus, não, eu vou ler a palavra de Deus, e aquilo que ela falar, que precisa ser transformado em mim, eu desejo que isso aconteça. Habitar ricamente a palavra de Deus dentro do meu coração é desejar que ela cause a transformação que ela precisa causar em mim, e ela vai causar, mas se eu preciso permitir. Então, como é que ela vai habitar? Lendo e lendo. Estou com vontade? Leio. Estou sem vontade? Leio também. Estou cansado? Leio. Estou descansado? Leio. E aí, aquele padrão de pensamento vai ser uma atitude que vai me ajudar a ter um ciclo virtuoso da leitura da palavra de Deus. Então, habitar ricamente no nosso coração. E o que eu quero pedir para todos nós, inclusive para mim, a palavra precisa fazer sentido no meu coração. Eu preciso fazer um compromisso. Toda palavra, o pastor Juan sempre fala, não existe uma palavra maravilhosa, boa, se ela não tem uma atitude atrelada a ela, né? Tem que ter uma atitude. Qual que vai ser a atitude? Ler, estudar, orar ao Senhor. O Senhor me revela a sua vontade através da sua palavra. Gente, irmãos, muitas vezes a gente quer que Deus nos revele, se revele a nós, aliás, de formas assim miraculosas, maravilhosas. Muitas vezes a gente quer que alguém chegue, eis que eu te digo isso e aquilo, mas a forma mais simples de Deus falar conosco, é através da Bíblia, é através da palavra de Deus. Então é algo que nós precisamos fazer um compromisso, e não fazer isso de forma pesarosa, mas louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ontem nós tivemos um encontro, né? E aí em vários momentos a gente se encontrava, e ali podia falar sobre futebol, sobre política, sobre qualquer outra coisa, mas ali falava sobre a palavra de Deus, e foi um momento tão agradável, tão gostoso. A gente lembrou de versículos, a gente discutiu teologia, a gente discutiu um tanto de coisa, e a gente saiu de lá com o coração grato, com o coração alegre, e foi um tempo maravilhoso, exaltando a Deus, adorando ao Senhor, e com alegria nos lábios. E tudo que fizer, versículo 17, seja com palavra, seja com ação, façam em nome do Senhor Jesus. Amém? Dando graças a Deus e Pai. Tudo que você for fazer, tudo que eu for fazer, seja com um propósito definido de louvar ao Senhor, de engrandecer ao Senhor, de exaltar ao nosso Deus. É isso que essa carta está nos orientando. É isso que Paulo queria dizer para aquela igreja tão importante daquela época. Nós precisamos viver para a glória de Deus. Certo dia nós estávamos numa discussão, vários seminaristas, mas será que viver para a glória de Deus em tudo? Aí chegamos a um entendimento, alguns achavam que não, tem detalhes da vida que Deus não envolve. Nós entendemos que sim, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, a mensagem final aqui hoje é: viva para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus.
mas eu não estou conseguindo viver para a glória de Deus. Fala para Deus: Senhor, transforma o meu coração, eu quero viver para o Senhor, eu quero viver para a sua glória. Se você ainda não tem o Senhor Jesus na sua vida, hoje é o dia de você entregar o seu coração para Jesus. Você vai ter família, você vai ter amigos, muitos irmãos, e você vai ter um Pai celestial, um Pai que cuida de você, um Pai que te ampara, um Pai que jamais te abandona, um Pai que te dá uma vida superlativa. Mesmo em meio a dificuldades, Ele cuida de nós. Viva para a glória de Deus. Tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Precisamos manter o foco nas coisas do alto. Recapitulando: fazer morrer a nossa natureza terrena, cultivar virtudes que exaltem a Cristo e viver para a glória de Deus. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração nesse momento, uma oração de entrega mesmo. Você que precisa entregar a sua vida para Jesus, para que você tenha essa experiência de viver para Deus, para a glória de Deus, viver uma vida que você atravessa situações, vales, difíceis, mas o Senhor está com você, né? Se você precisa fazer isso, nessa oração, faça uma oração de entrega a Deus. E um outro momento também, se você precisa desenvolver uma vida que glorifique a Deus, mas você não está conseguindo, você fale com Deus de forma bem humilde, de forma bem sincera, honesta, transparente: Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, eu sei que eu sei que preciso ler a Tua palavra, eu sei que eu preciso orar, eu sei que eu preciso fazer um tanto de coisa, mas eu não consigo. Quando você faz essa oração sinceramente na presença de Deus, Ele vai transformar a sua vida. Não há palavra nenhuma que volta vazia. Tudo que você fala para Deus, Ele responde. Não há oração que Deus não responda. Faça essa oração de forma humilde. Eu vou orar, mas ore também, fale com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, nós Te glorificamos, Senhor. Essa palavra, Pai, que nós ouvimos aqui, de Paulo aos Colossenses, que palavra abençoada, Senhor. Uma palavra, Senhor, de ajuste do nosso coração, uma palavra de correção da nossa vida, uma palavra, Senhor, de ajuste daquilo que precisa ser iniciado na nossa vida, ó Pai. Senhor, quantas vezes nós queremos fazer e viver para o Senhor, mas nós não conseguimos, ó Deus. Eu sei que aqui, ó Pai, eu sei que nesse momento aqui, tem pessoas, ó Deus, que estão vivendo uma vida dupla. Eu sei disso porque eu já vivi isso no passado. Eu sei que tem pessoas que estão querendo abandonar o pecado, mas não estão conseguindo. Eu sei que tem pessoas que estão ainda com o vício da pornografia e outros vícios, mas não estão conseguindo se libertar. Eu sei que tem pessoas, ó Pai, que estão precisando, ó Deus, ter uma disposição mental aprovada pelo Senhor, mas não estão conseguindo. Pai, humildemente eu Te peço, Senhor, abra o nosso coração, abra o coração dessa pessoa, Senhor, de qualquer um aqui. Entra no nosso coração, Senhor, faz uma varredura no nosso coração, conforme foi nos dito assim, nos despir, tirar aquelas roupas que não glorificam ao Senhor e vestir novas roupas de louvor ao Senhor. Ó Senhor, transforma o nosso coração. Hoje ainda, ó Deus, que o Senhor possa falar de forma tão maravilhosa em nosso coração, que nós vamos viver uma nova vida hoje, ó Pai, a partir de hoje. Eu não preciso esperar amanhã, eu posso fazer isso hoje, ó Deus. E eu já Te glorifico, Pai, porque muitas pessoas aqui estão recebendo essa palavra de coração aberto, estão fazendo um compromisso com o Senhor, ó Deus, de viver uma nova vida. Ó Senhor, também quero Te pedir, se há pessoas aqui que ainda não entregaram o coração para o Senhor, sabem que precisam entregar, ó Deus, porque o Senhor breve vem,
o Senhor será manifesto nos ares. Aqueles que aceitarem o Senhor Jesus como Salvador subirão aos céus e vão viver a eternidade de gozo e alegria. Ela sabe, essa pessoa sabe que se não entregar a vida ao Senhor, ela não vai receber a vida eterna. Mas hoje ela está abrindo o coração para o Senhor, está recebendo o Senhor Jesus nesse momento. Nós te agradecemos porque quando uma alma se rende aos pés do Senhor, há festa nos céus. E o Senhor, ó Deus, é maravilhoso, o Senhor se importa conosco. Não existe ninguém mais ou menos importante no reino de Deus. Há festa no céu quando um pecador se arrepende. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. E agora que nós iremos fazer esse momento de memorial da ceia do Senhor, sejas louvado. Relembramos com gratidão em nosso coração o que o Senhor fez por nós, no nome do Senhor Jesus.